Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, também agradecer a Jesse no papel do presidente Engenheiro João e também especialmente o convite do Guilherme e da Catarina da Top Eng. Então, uma honra inenarrável para a gente poder fazer parte desse momento de transformação do mercado de engenharia civil. Então, a gente vai contar um pouco da história da Uncrits, como que a gente nasceu, como que a Uncrits surgiu, o que é a Uncrits, e também sobre proteção. E aí, a Ana, com toda a sua perspicácia técnica, vai demonstrar a nossa plataforma. Então, Uncrits, né? Nosso nome nasceu de Connection for Pre-Stressing Experts, né? É uma plataforma extremamente nichada para o segmento de engenharia estrutural, especificamente para proteção. Nossa empresa é uma multinacional com base nos Estados Unidos. Nossa base operacional é no Brasil, então toda a nossa plataforma de desenvolvimento, engenharia civil e também tecnológica é em Curitiba. E também temos uma base na Coreia do Sul, onde o Dr. Thomas Kang vai dar uma palavrinha para vocês, nosso sócio e inventor do hardware revolucionário, que faz parte do nosso ecossistema, um hardware patenteado que faz leitura de dados técnicos de engenharia. Primeiramente, a gente provoca uma transformação cultural, né? Eu não sei se todos sabem, mas a construção civil é o mercado que hoje é o mercado menos conectado de todas as indústrias. Na verdade, ele só perde para um mercado, que é a pesca. Então, o único mercado menos conectado que a construção civil é a pesca. Então, a gente sabe, né, até ontem, a gente teve a honra aqui da palestra da Ana Rita, né, da Viplan, e a gente viu muito sobre tecnologia, e foi uma pergunta que até eu fiz para ela, né, sobre o uso de tecnologia na construção civil e na engenharia civil, muito voltado para o pós-obra, né? E quando se fala de execução de obra, existe um grande paradigma da utilização de tecnologia na gestão de processos. Então, assim como no cinema existe a quebra da quarta parede, né, quando o personagem conversa com o público, eu estou provocando isso, dizendo que a quebra da quarta parede da construção civil é, sim, a inserção do celular, afinal, o celular é mais do que uma realidade, na utilização do dia a dia de obra. Então, mais uma vez, a gente agradece, né? Agradece a Jesse, agradece o CREA e a Multa pelo patrocínio do evento. Para a gente é muito importante a gente falar sobre a Uncrits, porque nós somos novos, é uma ferramenta que não existia. Nós lançamos nosso produto esse ano nos Estados Unidos. Nós somos membros do PTI, que é o Post-Tensioning Institute, que é um dos órgãos que rege todas as normas da proteção. E também no Brasil existe a ABP, que é a Associação Brasileira de Proteção. A gente lançou na Concrete Show em agosto desse ano. Então, a gente está começando agora, gerando massa crítica. Estamos já visitando algumas construtoras em Joinville, né, através também de escritórios de cálculo como a Top Eng. E, então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai passar um vídeo institucional da nossa marca e também um breve vídeo sobre o nosso sócio, que fala um pouquinho para vocês, diretamente da Coreia. Beleza? Obrigado, pessoal. Olá, bem-vindo ao futuro. Nós somos a Uncrits, um aplicativo e plataforma mundial de proteção, focado em inovar, conectar e compartilhar conhecimento. Todo novo começo vem com paradigmas. Por que a troca de dados de proteção ainda é manual, feito em papel? E por que demora tanto? Você merece mais. E esse é o motivo que criamos soluções em um piscar de olhos. Tenha total acesso aos dados técnicos de engenharia, na palma da sua mão, direto da nuvem. Disponível 24 horas, todos os dias. Estamos moldando as pirâmides atuais do mundo. E essa é a diferença entre algo bom e algo ótimo. Esqueça tudo e seja bem-vindo a uma nova era da proteção. Uncrits, Connections for Pre-Stressing Experts. Olá. Hello Brazil, this is Dr. Thomas Kang from South Korea. Como ele está lá na Coreia, ele está de ponta cabeça. Apenas uma informação complementar. A Seoul National University, que o Dr. Thomas Kang
é um catedrático de engenharia estrutural, é considerado uma das universidades mais inovadoras do mundo para engenharia civil. E ele é escritor de mais de 30 livros de engenharia estrutural, membro da UCLA, cadeira de engenharia estrutural, membro da Comissão Europeia de Engenharia Estrutural, que a gente teve a honra de encontrar aí em conversas internacionais, e hoje também é nosso sócio. Acho que agora ele vai estar de pé. Ele possui uma cadeira no PTI também. Ops. Dr. Thomas Kim from South Korea. That can digitally measure post-engineering forces and elongation real time. That can digitally measure post-engineering forces and elongation real time. All of the data can be stored in your server, so that anybody can access to this data using their mobile phones or office desktop computers. Whenever you have an engineering issue or legal issue, this protected data can be pulled out. You have the most accurate data at the time when you have a post-engineering procedure and till the end of the project, or maybe for the several years even after the project. This can be also applied to the pre-tension concrete system. It has a very flexibility and feasibility to any kind of cables that can be pulled. I'm very happy to give you my regards to Brazilian engineers at the Brazilian Concrete Show. Unfortunately, I cannot be there today in person, but I will be participating in this show in the future. Now, actually, I'm in Los Angeles area. I wish to participate in this event perhaps early next year. Thank you very much. Obrigado. My Portuguese is kind of a basic level. But I'm very passionate to see the development of this system in Brazil, also in South America and North America, as well as in all other continents. So please ask me whenever you have questions through OnCRITS. I have been working with them, with passion, and we have a great know-how so that, OnCRITS engineers can help you out, when you have a trouble. So don't worry about any future troubles. Ciao. Goodbye. Thank you. Obrigada, pessoal. Agradeço o espaço por poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui com vocês. E eu queria perguntar, se vocês puderem levantar a mão, quem já está familiarizado com o processo de proteção em estruturas, normal de construtoras. Bom, então, obrigada, Sabrina. Que a Sabrina também é engenheira da nossa equipe, ela é responsável pela toda a parte comercial da América Latina. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo. Deixa eu só ver como é que funciona. Beleza. Então, vai funcionar basicamente igual ao concreto armado. Primeiro se inicia a montagem do escoramento, montagem da forma, posicionamento da armadura positiva, porque a gente ainda tem que atender os padrões mínimos da norma da MNT, posicionamento de cordoalhas, posicionamento da fretagem, que é uma armadura complementar contra os esforços de fendilhamento ocasionados pela ancoragem, posicionamento da armadura negativa, conferência dos cabos, pois proteção é um processo crítico. Então, ele precisa ser fidedignamente posicionado igual ao projeto estrutural, porque você está aplicando carga em armaduras ativas. Concretagem, controle tecnológico do concreto. Então, assim como fundações e outras estruturas mais especializadas, a gente precisa fazer o controle tecnológico para garantir que o sistema esteja preparado para esses carregamentos. Então, os corpos de provas eles vão ser rompidos aproximadamente 7 dias após a concretagem. Se faz a proteção e alongamento. Então, assim, pessoal, os cabos eles são esticados dentro da laje. E o esforço é diretamente proporcional à pressão aplicada nesses cabos e o alongamento exercido após esse esforço. Então, não importa se o cabo tem 100 metros de distância ou se ele tem 10 metros de distância. A carga nesses cabos é exatamente a mesma, de 15 toneladas. A diferença é que ele vai precisar ser esticado um pouco mais ou um pouco menos para atingir esses estresses. Em seguida, o corte final, após a aprovação do calculista. E, por último, o fechamento dos nichos.
Então, como eu comentei anteriormente, o alongamento é uma medida de distância. Como vocês podem ver, os cabos eles são pintados e através de um gabarito, a gente consegue comparar o quanto ele foi esticado. Aqui a gente tem o processo com o macaco hidráulico. Veja a diferença, né? Que a gente estica, é realmente uma medida de distância. E a gente sempre compara, porque nos projetos a gente vai ter sempre o alongamento teórico desses cabos, previstos pelo calculista, e a gente compara com o alongamento real. E esses dados, né, a forma como eles são coletados, é a garantia que se foi aplicada essas 15 toneladas forças em cada cabo. Bom, como eu expliquei o processo para vocês, agora eu vou falar um pouquinho como funciona esses problemas de comunicação entre todos os stakeholders envolvidos num processo de proteção. Como eu comentei anteriormente, o controle tecnológico ele precisa ser rompido, né? E se entrega um laudo de resistência para o engenheiro da obra. Muitas vezes o engenheiro da obra está em reunião, a equipe de proteção está na laje esperando o controle tecnológico ser aprovado. Então, são 3 empresas, laboratório, construtora e empresa de proteção. E essa comunicação ela não é direta entre o laboratório e a empresa de proteção. Então, você depende do engenheiro da obra para passar essa informação, se já está ok para a proteção. Esses alongamentos, que é o dado importantíssimo, que mostra que realmente aqueles cabos foram estressados, são coletados dessa maneira. E eu juro por Deus, a gente já recebeu uma vez com um tijolo escrito na parede. Então, você não sabe se é um 6, se é um 8, e muitas vezes eles são elegíveis. E, às vezes, o processo continua, e só depois de uma semana você descobre que tem 98 alongamentos ao invés de 100, por exemplo, numa laje protegida. Outro ponto importante é que, como esses cabos são calculados previamente pelo calculista, eles precisam ser aprovados pelo mesmo. Então, a liberação para corte causa essa dependência da empresa de proteção, perguntando para o calculista se pode cortar os cabos, porque os cabos expostos, né, naquela foto lá atrás que eu mostrei, dá para ver. Aquela ponta, ela fica 60 centímetros de ponta para que você possa estressá-los. Então, você precisa cortar essas pontas, senão pode ocorrer corrosão, né? Aquela cordoala ela vai estar exposta nas intempéries do tempo. Então, causa dependência e também um processo oneroso. Em seguida, erros graves de falta de gerenciamento. Então, assim, quando tem bicheira no concreto ou algum problema, que alguns cabos ficaram para trás, lá no pavimento térreo, por exemplo, às vezes acontece da estrutura inteira ser desenvolvida e lá embaixo ficaram 2 cabos que não foram protegidos devido à bicheira. Corta esses cabos e cada cabo custa aí R$3.000 para a construtora. Então, falando um pouco sobre o nosso trabalho, que seria a UNCRITS. A UNCRITS é a única plataforma de gerenciamento no mundo de proteção. É composta por uma plataforma web, que é onde a gente gerencia todo o processo, e um aplicativo app, certo? Que é onde são feitas as atividades de proteção. A ideia é que seja uma conexão para todos os stakeholders do projeto. Então, a construtora, que envolve todos os seus terceirizados entre o laboratório, a empresa de proteção e o calculista, que sejam reunidos em um só espaço, 24 horas por dia, na nuvem. Então, mostrando aqui como funciona o processo. Lembra daquele processo que eu mostrei para vocês? Automaticamente, quando você preenche uma lista de cabos, ele já cria um processo aqui dentro da plataforma. Então, nós temos ali o controle tecnológico, que é a liberação do laudo de resistência, a análise de alongamento, que é após o recebimento desses dados de coleta de distância mesmo, liberação do alongamento feito pelo calculista, corte e tamponamento também. Então, após esse processo criado, a gente tem um calendário onde a gente direciona as atividades para cada funcionário responsável. E após você já ter tudo pronto, a laje já atingiu o controle de resistência, já programou para o encarregado, ele aparece dessa forma aqui, na listagem de obras aqui do encarregado. Então, ele seleciona a obra e já abre aquela planilha que a gente imputou lá na plataforma web. Então, o encarregado de obra vai tirar o celular dele na hora que já executou a proteção, visualiza aqui os cabos, ele clica no cabo em específico,
e ele já preenche. Então, é a solução para a gente eliminar aquele controle de papel e que a gente tenha os dados em tempo real para todos os envolvidos. Outro ponto importante é que a gente já dá a responsabilidade para o encarregado aqui, com relação aos status do alongamento previsto. Então, de acordo com o PTI, que é o órgão dos Estados Unidos que regulamenta a proteção no mundo, eles dizem que entre o alongamento teórico e o alongamento real, são 7% de desvio padrão. Então, quando o encarregado já está lá na obra, ele já verifica aqui, em amarelo, que está fora desse desvio, 7 para mais ou 7 para menos. Em vermelho, são cabos não protegidos por alguma razão, e em azul é que está ok. A gente não disponibiliza o alongamento teórico, né, porque a ideia é que seja feito esse procedimento sem saber do alongamento teórico, mas o funcionário foi lá, protendeu a laje inteira, e todos os alongamentos estão baixos. A ideia é que ele não volte para a casa dele sem finalizar aquele procedimento. Então, para a gente otimizar esse tempo dentro da atividade de proteção. Após ser coletado todos os alongamentos reais, a gente recebe isso aqui já lá na web e disponível para todos aqueles project stakeholders que eu comentei com vocês. Então, as configurações do cabo, identificação de todas as cordoalhas, comprimento, alongamento previsto e o alongamento real. Um ponto muito importante para a construtora é que a gente consegue disponibilizar quantas vezes aquele alongamento foi alterado. 1, 2 vezes são erro de digitação, mas tem 15, provavelmente teve algum problema naquele cabo. Então, a ideia é que a construtora possa auditar todos esses dados, porque a obra é dela. Então, ela precisa cuidar daquele valor, que são as 15 toneladas de uma armadura ativa, trabalhando dentro da estrutura dela. O erro percentual relativo, o alongamento por metro, que é uma taxa além do alongamento teórico, para a gente entender como é que está o comportamento dos alongamentos desses cabos, e o status, novamente, que é a mesma coisa do aplicativo. É importante notar aqui que o processo ele segue. Então, se você tem cabos não protegidos por bicheira, alguma complicação na obra, por exemplo, com balancinho, alguma dificuldade, esses 98 cabos vão continuar. E abre-se um novo processo para esses 2 cabos, por exemplo, que ficou para trás. E eles sempre vão estar sinalizados em vermelhos, justamente para que não seja cortado, justamente para que você lembre deles. E aqui, a gente consegue visualizar quando tem esses cabos que ficaram pendentes. Então, aqui, por exemplo, a obra é a Casa das Aroeiras, os elementos estruturais nessa obra. E aqui a gente consegue visualizar qual é a porcentagem de uma maneira micro em cada obra. Outro ponto que eu gosto muito, particularmente, é o dashboard. Então, ele tem todos os steps aqui da proteção, aguardando o controle tecnológico, aguardando proteção, até o tamponamento. E a ideia é que cada processo esteja disponível aqui com os dias de inatividade. Então, a construtora pode identificar qual e trazer responsabilidade para cada terceirizado e quantos dias está parado na mão de cada um. Então, se o combinado foram 2 dias para se protender, por que ainda não foi coletado os alongamentos? Então, qual foi a demora em relação a esse processo? E deixar de uma maneira mais fácil do que o WhatsApp do engenheiro da obra ter que se preocupar dessa forma. E apenas fazendo um complemento, a proteção é um processo recente no Brasil. Apesar de ela ser uma técnica centenária, foi inventado em 1800 por um francês chamado Freycinet, e é muito comumente usado em grandes estruturas, em pontes e as famosas pontes estaiadas e tudo mais. Existe um processo de utilização em obras residenciais, como a Ana está mostrando, que vem cada vez mais proliferando. Então, diversos engenheiros calculistas já trabalham com essa técnica. É uma técnica que ela dá uma série de vantagens para a obra e também para o empreendimento, para o produto final como um todo. No Brasil, ainda existe uma certa resistência cultural, muito por desconhecimento e também por falha de controle técnico também, por más experiências do passado. Nos Estados Unidos, como eu comentei, é utilizado principalmente nos grandes centros, como na Flórida, no Texas, na Califórnia, em Chicago, Illinois. A média que se tem nos Estados Unidos, em Miami, por exemplo, que a cada 10 prédios, cada 10 prédios com estruturas de concreto, 9 são com estruturas protegidas. Então, todo esse processo ele vem dentro de um controle
Então, você tem uma laje, como a Ana comentou, com 100, 200 cabos, um empreendimento de 20 pavimentos, nós estamos falando da gestão de 4.000 cabos, que é uma gestão de troca de dados constante entre todos esses envolvidos, que não é um benefício nosso, isso é internacional, era feito no papel, como naquela foto que a Ana mostrou. Então, apenas fazendo esse complemento. Então, a visão de todos os cabos fica bem claro na plataforma. E até nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de verificar, o pessoal tem uma empresa chamada Inspector, que são esses conferentes. Eles conferem a laje inteira e a estrutura inteira. E em Los Angeles, por exemplo, eles são até propriamente do governo. Então, eles são essas empresas especializadas só para conferir e garantir que está tudo certo em relação ao projeto. E eles também fazem em papel. E não é nem iPad. E, inclusive, lógico, já é mais não é tão arcaico. Eles têm impresso, né, é mais organizado, mas ainda assim é feito em papel e caneta e você tem que interpretar o que o funcionário escreveu. Bom, então falando um pouco sobre o Smart Jack, que é a parte que a gente tem mais orgulho dentro da nossa empresa. E a ideia, como eu comentei, o Smart Fill, o preenchimento manual, é a solução. E isso, sim, seria a evolução do processo. Então, o Smart Jack ele é o nosso salto, ele veio para tirar a medição via trena, né, e industrializar o processo. É uma tecnologia patenteada que foi desenvolvida com aquele parceiro nosso que a gente teve a oportunidade de mostrar aqui. Os dados eles vêm em tempo real. E a coleta completamente automatizada dos alongamentos. Então, antes que você precisava que o funcionário esticasse a trena, olhasse aquele número, você não sabe se ele está feliz naquele dia, se ele está com algum problema em casa. E, muitas vezes, a angulação que ele olha para a trena, com aquela pintura um pouquinho escorrida, isso vai dar alguma interferência de 5 milímetros. E, para cabos curtos, isso dá muita diferença. Então, como que ele vai funcionar? Ele tem um sensor a laser aqui, e um sensor de distância, né, e um sensor de pressão, e o registrador de dados. Então, ele compila dados de pressão e distância, e os cabos eles trabalham na lei de Hooke. Então, distância e pressão é completamente proporcional. Até o pessoal que entende de proteção vai entender o que eu estou falando agora, mas é como se fosse o alongamento de aderente, que a gente precisa fazer em pequenos steps, só para que a gente entenda o comportamento desse estresse da cordoalha. Então, o que a gente faz? A gente entende, dentro do algoritmo, o comportamento e a relação entre distância e pressão a cada bar estressado e a cada milímetro coletado pelo macaco. A gente compila esses dados e a gente verifica tudo o que é realmente estresse. Porque o que acontece? Dentro da laje, eventualmente, a gente tem bicheira. Bicheira muito grande, a gente consegue ver, né? Então, o cabo ele vai estourar e é inevitável. Agora, bicheiras muito pequenas, alguns vazios perto da ancoragem passiva, isso faz com que o cabo se movimente, ao invés de realmente ser estressado. Então, a gente identifica, porque quando ele se movimenta, não há pressão. Então, a gente tem realmente, de fato, o alongamento devido ao estresse aplicado pelo equipamento de proteção. Outro ponto muito importante, um colega nosso, lá da Suncoast, perguntou, mas como é que eu posso confiar, sendo que tem as perdas iniciais de proteção? Então, para o cabo segurar todo aquele esforço dentro da laje, a gente tem uma ancoragem e uma cunha. Então, protendeu, para ele não voltar ao seu estado original, tem essa cunha que vai morder o cabo e ele entra ali mais ou menos uns 6 milímetros, que é uma das perdas iniciais de proteção. No momento em que o cabo ele está sendo no ato do pico de pressão, o cabo ele não se comporta como um arco e flecha que você solta e ele simplesmente volta e encunha e pronto. Na verdade, ele vai voltar. E esse comportamento, bem suavemente, e o corpo do macaco agarra e o cabo, é como se fosse um elemento só. Então, quando ele volta, a gente consegue pegar essa volta e descontar as perdas. Por isso que é o único sistema no mundo que dá o alongamento correto. E ele vai funcionar da mesma forma. A mesma planilha que eu mostrei lá atrás do Smart Fill, com uma comunicação via Bluetooth, né, com o sistema, ele vai preenchendo automaticamente. Então, o funcionário ele vai acompanhando e ele não precisa mais medir. Bom, essa é uma amostra de resultados que eu mesma fiz. Então, esses dois grupos de cabos aqui eles são iguais. No caso, todos esses cabos são iguais entre si, e esses também.
Aplicamos 400 bar de pressão. E um outro ponto muito importante que eu queria comentar. Aqui no Brasil, a gente trava a bomba em 400 bar. Então, por exemplo, você liga lá, você pode deixar 2 dias a bomba sair de perto, que ela nunca vai passar de 400 bar. Mas, nos Estados Unidos, eles não travam essa bomba. Então, eles dependem do operacional para aplicar a carga correta. Aí, o que acontece? Os inspectors olham um alongamento meio esquisito e eles pedem para eles fazerem um lift-off, que é só a confirmação de carga. Aqui no Brasil, é importante que a gente vai sempre salvar o pico de pressão, mas lá para os Estados Unidos, a gente elimina esse processo do pessoal ter que ficar confirmando a carga, porque via Bluetooth a gente já passa qual foi a carga máxima. E essa carga é coletada nesse sensor, que é completamente analógico, e ele está linkado com o fluxo de óleo dentro do equipamento. Então, a calibração do sistema, a acomodação da cunha, que é a perda por encunhamento, e a comparação entre Trena e SmartJack. Então, eu mesma medi, então eu garanti para que fossem dados realmente corretos, e a maior diferença que a gente teve foi de 3 milímetros. Acho que essa parte o André já comentou no início, mas nós somos um projeto global com uma base nos Estados Unidos, Brasil, é claro, Coreia do Sul, que é o nosso parceiro que desenvolveu o sistema, e o Egito, a Austrália, a gente está trabalhando para fazer testes em proteção aderente, que a gente utiliza mais aqui para pontes e viadutos. E, por fim, os benefícios da OnCrits. Então, sustentabilidade, é claro, que a gente elimina o papel nesse processo, e também os relatórios de alongamentos, uma vez que eles estão completamente online. Fidelidade nos dados de proteção, pois agora você consegue ver na tecnologia qual realmente foi aquele dado coletado do sistema. Controle da pressão aplicada, como eu falei, a gente registra o pico de pressão para cada cabo. Produtividade, gestão de processo e controle de equipe com toda a nossa plataforma preparada para atender todos os project stakeholders linkados naquela laje. Queria só fazer um complemento, e já a gente encerra. Eu trouxe no vídeo do SmartJack para passar para o pessoal. Legal. Então, se o nosso amigo puder, por gentileza, transmitir, esse é um vídeo de protótipo que mostra o funcionamento do SmartJack na prática. Eu vou até pedir para ele tirar o som, que daí eu posso complementar. Sim, por favor. Então, esse é um vídeo de protótipo, né? A versão sul-coreana ainda do protótipo, e a versão de venda é aquele outro design que eu mostrei no slide anterior. Mas é o seguinte, aqui está o sensor de pressão, né? O equipamento, o macaco e a bomba. Esse aqui é o data logger, a primeira protótipo que a gente fez. Estabeleceu a conexão Bluetooth aqui entre o celular e o SmartJack. Aquela planilha que eu comentei antes. Selecionou o cabo e vamos começar a medição. Então, em dados em tempo real, ele vai mostrando a distância e a pressão. A gente foi só até a metade da carga por questão de seguranças aqui, que a gente está fazendo no nosso laboratório. Aí vamos chegar no pico de pressão aqui. E retorna a perda por encunhamento e já subtraindo, né? E resultando no alongamento final aqui. Então, preenche lá e a gente já pode ir para o próximo cabo. Eu até vou pedir para ele voltar no vídeo, por favor. Quero só fazer um paralelo operacional, principalmente para o pessoal que não conhece, né, Ana? Que como que funciona o processo de proteção na prática. A construtora faz o projeto estrutural com o escritório de engenharia estrutural, como nossos amigos do Top End, por exemplo. E aí todo o processo de distribuição de cargas da laje é feito para sustentação e com a estrutura nos cabos e nas cordoalhas. Quando esses cabos, as cordoalhas, são posicionados, vem a concretagem. E aí, quando está normalmente no terceiro ou no quarto dia, num certo percentual de cura do concreto, é que o operador sobe para a laje com a bomba e com o macaco e ele faz a proteção, como a Ana falou, o estresse de todos os cabos. Então, cada cabo tem uma carga de aproximadamente 15 toneladas e a gente tem aí uma média de 100 a 200 cabos por laje, dependendo do processo. Então, até então, todo o processo de proteção era por controle manual, visto que esses cabos precisam ter a gestão exata de sua carga executada e da sua distância protendida para a segurança da estrutura. Então, com o OnCrits, com o SmartJack,
Agora você tem controle de dados em tempo real, ao passo que esses dados eram trocados de maneira manual, demorava-se até 3 dias para o escritório de projetos receber esses dados de proteção. Então, hoje, no momento que o cabo é tensionado, no mesmo minuto, no mesmo segundo, o engenheiro no escritório, seja ele... A obra pode ser em Joinville, o engenheiro de obra pode estar na Austrália, que ele vai receber em tempo real esses dados da obra. Oi, pessoal. Obrigada pela palestra. Obrigada. Quando os dados estão liberados na planilha, né, para o calculista verificar, como que ele faz a liberação para a obra ou para o cliente de que ele está aprovando o alongamento dos cabos? Então, você pode selecionar todos os cabos, mas é como se fosse uma assinatura digital, igual esses documentos que a gente recebe por e-mail. Então, você pode selecionar cabo a cabo, né, desselecionar os que você não aprova e dar um OK no processo. Atualmente, a gente envia por e-mail também o link da planilha e a gente também disponibiliza lá para os calculistas que já têm mais obras não quits. Ele entra também, vai ter um dashboard e tudo mais. Esse processo ele depende de uma empresa X para aplicar a proteção. E, por exemplo, vocês, a OnCrit, ela é ligada a alguma empresa de proteção, ou pode ser qualquer empresa que aplique a proteção pode usar o teu sistema? Eu tenho algum condicionante de estar ligado a alguma empresa de proteção? Não, a gente é uma plataforma totalmente independente e foi excelente sua pergunta, Guilherme. É óbvio que a gente tem algumas parcerias, mas nós trabalhamos como o laboratório que faz análise do concreto. Então, a gente tem hoje, inclusive, um tratado internacional de isonomia, que nós temos responsabilidade civil na inspeção daquilo que foi executado. Então, hoje a gente executa nossa inspeção, nosso controle tecnológico em qualquer empresa de proteção. Não temos vínculo, vamos dizer, com nenhuma empresa de proteção, apesar de ter parcerias internacionalmente, a gente trabalha com todas as empresas. Inclusive, se a construtora mesmo tiver a mão de obra e tiver todo o equipamento e ela quiser executar todo o processo, não teria também qualquer problema. Vou fazer uma pergunta bem amadora. Não é o campo de atuação, né, que eu estou inserido no mercado, mas a percepção que eu tenho, né, é que vocês operam, né, num campo de planejamento e controle, né? É uma especialização. Naturalmente, eu fiquei pensando, existe alguma integração com outros sistemas, se for necessário, dentro de um complexo maior, né? Como é que eu posso tratar o serviço de vocês como uma espécie de plugin para que eu tenha uma visão maior, né? Eu não percebi isso, mas imagino que talvez tenha alguma conexão ou tenha essa demanda, né? A gente tem a API aberta, né? Então, os dados que você gostaria de coletar, lógico, com toda a responsabilidade LGPD e tudo mais, e aprovação do cliente final, a gente tem a API aberta. Então, precisaria aí de 15 dias para desenvolver essa compatibilidade, tanto os dados que vão, os dados que vêm. E a gente tem um time, né, interno de desenvolvimento, e a gente já tem 2 parceiras de controle tecnológico que a gente está integrando o nosso sistema com o dele. Então, ele não precisa mais nem entrar na plataforma para liberar o relatório de concreto. A gente já puxa diretamente deles. Então, a gente já está desenvolvendo isso, mas eventuais pontos, a gente precisa ainda que os desenvolvedores trabalhem, mas é a API aberta. Então. Minha consideração é muito obrigada pelo espaço e obrigada por poder compartilhar conhecimento aqui com vocês.